E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar sobre higiene ocupacional? E o assunto de hoje é dose projetada. Vamos falar sobre a projeção da dose ao longo de um tempo não medido, ao longo de uma jornada de trabalho. Ora, esse conceito ele acompanha o conceito que nós falamos de dose de ruído. Então a dose de ruído é um acumulado de dose de energia acústica ao longo de um tempo, e a dose projetada nada mais é do que uma equivalência dessa dose acumulada num determinado tempo para um outro tempo que a gente quer visualizar em estudo e interesse. Então nós observamos o seguinte, que dose projetada é igual a dose medida vezes o tempo de projeção dividido pelo tempo medido. Isso é uma regra de 3 básica, se observarmos. E observamos que os termos em comum, dose medida e tempo medido, estão desse lado da equação, e o termo tempo projetado está desse lado multiplicando. Se eu passar esse para o lado dividindo, ele vai demonstrar a equivalência. Então nós podemos observar o seguinte, dose projetada sobre tempo de projeção é igual a dose medida sobre tempo medido. Então, isso demonstra para nós que há uma equivalência. É de fundamental importância, nesse caso, observarmos o seguinte, então eu posso fazer um monitoramento de 1 hora, 10 minutos, que seja, e já é suficiente, eu posso fazer a projeção? Não. Alto lá nesse momento. Nós temos que observar, nesse caso, o reconhecimento do risco. É de fundamental importância a observação em campo, a observação e o reconhecimento, porque é nessa fase que nós vamos definir os ciclos de exposição ou ciclos de exposições que aquele indivíduo possui e buscar, em estudo, cobrir o maior número de ciclos possíveis. Então, ao longo de uma jornada de trabalho, um operador, um trabalhador, ele pode ter vários ciclos de exposições a um determinado processo ou a processos distintos. Então, isso tem que ser observado ao longo do tempo e cobrir o maior número de ciclos possíveis ao ponto que seja representativo. Um exemplo, em uma jornada de 8 horas, se a gente está cobrindo aí de 70% a 80% dessa jornada para ser considerado algo satisfatório, em torno de 6 horas é algo satisfatório. Então, vamos observar o seguinte, por exemplo, de maneira didática, se eu tenho uma dose medida de 50% em um tempo de medição de 4 horas, como que ficaria essa dose projetada? A dose projetada para 8 horas, por exemplo, teríamos 50% de dose vezes 8 dividido pelo tempo medido, que é 4 horas. Ora, nós temos aqui o seguinte, – 50% de dose em 8, projetando, né? Então 50% de dose em 4 horas é equivalente a 100% de dose em 8 horas. Que valor é esse em dB? 85 dB. E dessa forma a gente consegue visualizar a projeção da dose, uma equivalência. Essa dose de 50% em 4 horas equivale a 85 dB, da mesma maneira que em 8 horas equivale 100% de dose, 85 dB. Fizemos uma projeção. Essa projeção, como a gente pode observar, uma regra de 3 simples, que o equipamento faz e a gente tem que saber interpretar. Temos como fazer para outros períodos de projeção? Sim, nós temos como fazer a partir do momento que a gente faz uma configuração prévia no equipamento ou via software. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte esse vídeo, compartilha e segue a gente nas principais redes sociais. Vem aprender higiene ocupacional com a gente. Muito obrigado, valeu!